Olá, meus amigos, aqui é Cleron Dario trazendo notícias que você não vai ver no site do Frito nem no site dos irmãos Mario. E sim, Hollywood não vai parar. Pelo The Wrap, que passa aqui pelo Yahoo Entertainment. Memorando para Hollywood, não há como fugir ou se esconder das guerras culturais. Quando se trata de envolver em política para estúdios, empresas de mídia e celebridades, simplesmente não há como voltar atrás. Essa é a premissa subjacente que informa esta coluna, ou em termos legais, a teoria do caso. Essa dinâmica se tornou mais oportuna e mais aguda na década desde que Donald Trump entrou oficialmente na política. Mas, na verdade, a invasão de todas as coisas políticas antecede essa mudança de demitir pessoas no The Apprentice para disparar tweets contra aqueles que se opõem a ele. Essa estrutura atual na cultura pop e na política pode ser rastreada até a eleição de Barack Obama, a seção do movimento Tea Party, como Dr. Smith, líder do conhecimento da empresa de pesquisa de marketing, sugeriu uma entrevista em fevereiro sobre o risco que as grandes marcas enfrentam ao anunciar no Super Bowl. Acabamos de passar por um longo período de ativismo e populismo, tanto de esquerda quanto de direita. A eleição de Obama também ocorreu pouco depois da introdução do Twitter, uma plataforma que alimentou ainda mais essa polarização, ao mesmo tempo que facilitou a capacidade das pessoas, famosas ou não, de se manifestarem publicamente sobre os eventos do dia. Sabe seja quais forem suas origens, a realidade do mundo politicamente infundido de hoje oferece poucos portos seguros ou refúgios. Figuras públicas têm sido cada vez mais forçadas a tomar partido. Não, elas não são forçadas. Elas fazem porque querem. Tá? Elas não são forçadas, não. Ou porque recebem muita grana. Tá? Com um número excessivo de celebridades de alto perfil durante a campanha presidencial de 2024, Oprah Winfrey, Taylor Swift se aliando atrás de Kamala Harris. Após a eleição de novembro, o público pareceu exibir sinais de fadiga de notícias. Os liberais, em particular, deram uma trégua no consumo de mídia para lamber suas feridas. Isso inclui declínio da avaliação da MSNBC, cujos números previsivelmente se recuperaram quando Trump assumiu o cargo e começou a dar aos principais apresentadores redes novos ultrajes sobre os quais opinar. Ou seja, a esquerda, no caso, precisa do Trump para libertar suas notícias para as pessoas ficarem assistindo. Essa parábola do gráfico de Nielsen, de certa forma, ressalta a força bruta por trás da tendência. Não há como enterrar a cabeça na areia ou evitar. Na verdade, há, mas eles não querem. Né? Para completar, Kelly acusou Blake Lively de arruinar sua carreira, conforme detalhes emergem. É verdade. Começou a briga do Kelly contra a Blake Lively. Blake Lively, para quem não sabe, é a esposa do Deadpool, do Ryan Reynolds. Isso se tornou politicado também, né? E o pessoal está reclamando muito nisso. No entanto, sua reinvenção como pugilista, ele fala da Kelly, basicamente fala um monte de coisa assim relacionada, mas em geral eles falam que não tem como evitar, eles não vão parar. Né? Tanto que ele fala aqui, com tanto tráfego na intersecção da cultura pop e da política, as colisações parecem inevitáveis. E para pegar emprestado uma frase de Casablanca, neste mundo de hoje, o isolacionismo não é mais uma política prática. A questão é, ele está falando que não dá, na verdade dá. A questão é que eles não querem. A questão é que eles foram tão fundo na política, tão fundo na sinalização de virtude, achando que eles estavam sendo certos, sendo bons, sinalizando virtude, achando que todo mundo ia bater palma, não deu certo. Como eu falei, a lacração, o movimento woke começou enfiando política por causa do Trump, né? Chegou no poder, começou a entrar na política, e isso fez Hollywood achar que tudo que o Trump faz, né? Isso é a ascensão de Hitler, né? Como o próprio, não vou esquecer daquilo que o produtor Kanran Pasha disse uma vez. Lembra disso? Eu botei o vídeo aqui. Olha aqui. Lembra que eles falaram? Ele falou isso, ó. Presta atenção. This path we're on was set in motion the moment Trump was elected, right? And many of the choices that were made, many of the choices in Star Wars that were made were as a result of people in Hollywood seeing the election of Trump as, they literally saw it as the rise of Hitler. And I have my critiques of Trump, but he isn't that. And they saw it that way. And so they suddenly went to this mode of we've got to take control of all messaging and put out as much
what they consider to be anti-Trump messaging, which became extreme left messaging, which I don't think the audience wants either, right? And that's what it's been for the last 2 or 3 years. And even though they don't believe any of the stuff that they're saying, they're like, well, we got to do this because we got to stop this force of history. I'm like, Ó, o que ele fala, mesmo que eles não acreditem em tudo que eles estão publicando ou falando, inclusive as celebridades, elas vão continuar. man, by going to an extreme leftist position where now people are like, end capitalism, right? End the nuclear family, right? I mean, that nobody wants this crap. And if you're feeding this crap into entertainment, people are going to stop watching this. You don't believe any of this. You're just saying it because you think that's what's going to beat Trump. I'm like, that's what's going to get the right side. Exatamente. Como ele disse, é uma coisa que eles fizeram porque eles queriam derrotar Trump. Eles conseguiram na primeira vez, porém falharam. A questão é que, ao fazer isso, Hollywood entrou em fracasso, né? Muitos estúdios fechando, muitos estúdios com problema de dinheiro, eles não estão desesperados. A questão é essa, não dá. Não dá para continuar. Como eu sempre falo, cultura pop e política não se misturam. As pessoas que dizem que tudo é político é porque elas são idiotas. Elas fazem isso porque elas só fazem isso quando é política na qual elas concordam. Se põe política no entretenimento, que é uma coisa que elas não concordam, elas vão ficar irritadas e vão chamar você de propagandistas. Então, né, não tem essa não. E o próprio Clownfish TV diz uma coisa bem interessante aqui, ó. Vou colocar aqui no inglês pra gente aqui a legenda, que ele diz basicamente o seguinte, que vou deixar pra lá. Eles começam a falar exatamente dessa mesma notícia. Hey guys, welcome back to Clownfish TV. This is Neon. I am here with Geeky Sparkles. Hello. And she is, of course, sitting in this video. We're going to talk about how apparently you need to pick a lane if you're going to work in Hollywood. You need to decide where your political allegiances are. And we already knew this, but they're coming out and saying there's no running or hiding from the culture wars, guys. Even if you try to stay out of the culture wars, you're still picking a lane. Where have we heard Yeah, this no. before? See, and this has worked so well for them leading up till now. That's why they're all in trouble and they're scrambling because, picking a lane and pushing agenda has worked so well. Aí ela tá sendo irônica, falou assim, escolhendo um lado e puxando a agenda funcionou tão bem, né? É por isso que Hollywood tá com perigo de abandonar Hollywood e ir para outro lugar, né? Ou seja... So we're gonna talk about this, and this is right up there with, I remember, a couple of years ago, like if you said you're going to be apolitical, they said, well, saying you're apolitical is a political statement because yes. you're not siding with us, whichever side us is, right? And moderate was bad too because moderate you was bad too because isso é verdade, que ele falou. Na época, quando você fazia um filme, isso são os últimos 10 anos, fazer esse filme, não, eu não vou pôr política, você é apolítico, não, então você escolheu um lado. Porque, como eu falei, gente, do lado de Hollywood, né, do lado woke, não existe outro lado. Ou você é o lacrador, ou você é nazista. Tipo, não tem meio termo pra eles, tá ligado? Só ver J.K. Rowling. J.K. Rowling sempre foi lacradora. Quando ela discordou de uma coisa, o pessoal transformou ela em... Ela está causando genocídio, ela é Hitler, ela não sei o que lá, blá blá blá. Hollywood cedeu essa cultura política, enfiou em tudo, enfiou essa agenda em tudo. Agora elas não conseguem sair. Não é que eles não podem sair, eles podem. Eles não querem. É aquela decisão do vilão que fez tão pra frente, já causou tantos danos, não tem como ele voltar. Por quê? Porque as pessoas lembram. As pessoas lembram dos tweets, do que ele falou. A maioria dessas celebridades xingou o público. Metade da população chamando de tudo quanto é coisa ruim. O povo, diferentemente daqui, o povo não esquece lá. Não esquece. Eles lembram pra sempre. A gente esquece, mas lá eles não esquecem. you have to pick a side. Well, people did pick a side because you made them pick a side, and it wasn't the side you wanted them to pick. But they only did it because you made them choose. They're mad because all this stuff is getting walked back. The DI stuff's getting walked back. We're seeing the studios start to remember that we have middle America out there and that Hollywood is very much in a bubble.
and they're trying to make, entertainment for general audiences. And, Hollywood has kind of forgotten how to do that in the last 10 years or so. O Neon fala muito bem aqui, eles estão voltando atrás em muita coisa de DI, SG, de agenda, né? E Hollywood lembrou que eles vivem numa bolha, ou seja, que a opinião deles não representa a opinião da maioria, e que Hollywood é um negócio e precisa fazer entretenimento para todo mundo. E não adianta você fazer entretenimento para uma bolha que não vai consumir, né? Lá eles ainda não têm Lei Rouanet. Então, eles têm que fazer e têm que voltar atrás. Então o pessoal está ficando irritado, principalmente da mídia, né, e das celebridades, porque eles estão vendo que a bolha deles está quebrando, está sendo furada. Falei, pera, eu estava errado o tempo todo, eu era o idiota o tempo todo, eu era o vilão o tempo todo. Lembra aquele meme do cara lá que fala, pera, nós somos os vilões? Então, é basicamente isso. Só que ao invés de confrontar, admitir e voltar atrás, não, eles vão dobrar, principalmente celebridades. Eu não estou falando necessariamente dos investidores, etc. O pessoal quer dinheiro, então eles vão fazer o que o povo quer, a maioria vai tentar. Mas estou falando dos diretores, produtores e celebridades. Por quê? Porque eles são ricos e privilegiados, então eles não querem voltar atrás. Entendeu? Eles podem até admitir que estavam errados, pessoalmente, mas fora, eles já criaram a imagem nessa agenda política, não vão voltar atrás. Eu costumo falar para você o seguinte, daqui a 10 anos, se a agenda realmente acabar, daqui a 10 anos, um monte dessas celebridades vão falar, não, essa coisa de woke, essa coisa de agenda, eu nunca fui contra, eu só fui a favor porque senão eu era demitido. Alguns serão verdade, outros não, os outros estão disfarçando. Eles foram mesmo, mas é como diz, né? Celebridade tende a seguir a onda. Se a onda diz para um lado, ele vai para aquele lado. Se a onda diz para o outro, ela vem para o outro. A questão é que eles ficaram tão isolados recentemente que mesmo 99% da população dizendo não queremos isso, eles ainda insistem. Porque eles estão sinalizando virtude. É aquela coisa tipo, eu sou o herói da história. A história vai me lembrar como guerreiro da justiça social. Esse é o pensamento deles. Então, não é que Hollywood não pode voltar atrás a produzir entretenimento mesmo e largar a politicagem e largar a agenda. É que eles não querem, tá? Corrigindo aquele artigo. E eles não vão parar. Como eu falei, o pessoal da Liga Nerdola que ainda não presta atenção no que eu falo, não adianta, meu amigo. Eles vão triplicar. E se um democrata ganhar daqui a 4 anos, eles vão quadriplicar, tá? Com certeza. Não vai parar. Beleza, gente? Só vão parar quando realmente acabar o dinheiro. Eles ficarem pobres. Aí sim eles param para pensar. Bem, gente, por hoje é só. E a gente se vê outro dia.